Fala galera do terceiro ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa P2. Bom, meus amores, a nossa P2 começa assim. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o ser humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como... Bom, moçada, o que é o código genético? A gente já até falou sobre isso em uma de nossas videoaulas. Show de bola? 2. A imagem abaixo representa o processo de tradução. Lembrem-se de biologia molecular, meus amores. Duplicação, transcrição, tradução. Aí vem a pergunta. Quais são as estruturas representadas pelas letras A, B, respectivamente? Esse aqui é o que e esse carinha aqui é quem? Nos eucariotos, em quais estruturas celulares esse processo ocorre? Em que lugar ocorre a tradução, tá, moçada? Então, respondam aí. Show? 3. Muitas proteínas que são secretadas pelas células passam por organelas citoplasmáticas antes de serem enviadas para o meio exterior. Esta via de secreção inicia-se com o gene contendo exons e introns, que é transcrito no pré-RNA mensageiro. Esta, por sua vez, sofre modificações químicas em um processo denominado splicing, até se formar o RNA verdadeiro, que é transportado até o retículo endoplasmático granular ou rugoso, que é a mesma coisa, tá, moçada? Onde ocorre a tradução por ribossomos. A proteína formada é então destinada à organela X e a partir desta é empacotada e enviada para fora da célula. A figura mostra as etapas desde a transcrição do gene até a secreção da proteína. Então, está aqui na imagenzinha bonitinha. Aí vem a pergunta. Referindo-se ao exons e introns, explique por que nem sempre é possível afirmar que uma sequência de aminoácidos em uma proteína corresponde integralmente à sequência de nucleotídeos no gene transcrito. Então vamos lá, moçada. Se a gente pegar aí uma proteína que tenha 10 aminoácidos, por que eu não posso dizer que o meu gene vai ter 10 códons? Show de bola? Tem aí um processinho aí que envolve essa modificaçãozinha. Show? B. Como é denominada a organela X? Essa organela que recebe aí a proteína. Porque a proteína sintetizada deve passar pela organela X antes de ser enviada ao meio exterior. A gente está aqui falando sobre organelas celulares. Tudo bem? 4. No exame de DNA, o material genético é extraído de amostras de material biológico e tratado com enzimas que fragmentam em pontos específicos. Os fragmentos obtidos são então separados, formando-se assim padrões de banda de cada indivíduo. As figuras representam os resultados de 2 exames de DNA. Um dos resultados refere-se à investigação de um crime, no qual o sêmen do criminoso foi colhido no corpo da vítima. A coluna X, em destaque, apresenta o padrão de bandas do DNA do criminoso e as colunas de A a D apresentam os padrões de banda de DNA de 4 suspeitos. Outro resultado refere-se à investigação da paternidade de uma criança. Na coluna X, em destaque, o padrão de bandas de DNA da criança e na coluna de A a D, padrões de banda de DNA de da mãe e de 3 supostos pais. Legal? Maneirinho. Então, aqui no primeiro caso, eu tenho aqui o padrão 1 da amostra e o que foi selecionado. Show? Maneiro. Qual dos resultados 1 ou 2 refere-se à investigação do crime? Qual dos resultados 1 ou 2 refere-se à paternidade? Bom, analisando esse resultado aqui, qual deles vai ser referente a crime e qual deles vai ser referente
a paternidade. Lembrem-se que eu falei para vocês sobre como diferenciar um do outro. Show de bola? Se não, volta lá na nossa aulinha de biotecnologia para poder ver como que faz. Show? Explique para cada um dos casos como o padrão de banda permitiu associar o resultado ao caso em questão. Então, você vai dizer, e aqui você vai, você vai dizer qual dos dois representa a investigação e qual vai representar a paternidade. E aqui embaixo você vai explicar por que você marcou um ou outro. Show? 5. Um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. A partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, o gene da resistência da praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta resultante da intervenção é classificada? Ela é um clone? Ela é um transgênico? Ela é um híbrido, um mutante? Bom, aí é com vocês. Show? Lembre-se que eu peguei o gene de um, coloquei em outra espécie. 6. A 6, moçada, está mostrando uma tabela que diz o seguinte. Na tabela abaixo estão marcados com a presença positivo ou a ausência negativo componentes celulares, as organelas encontradas em 5 tipos de células de diferentes espécies de seres vivos. Então a gente tem os indivíduos A, B, C, D e E, e aqui eu tenho se tem ou não a presença dessas organelas ou estruturas. Belezinha? Aí vem a perguntinha. Assinale a alternativa incorreta. Uma dessas alternativas está errada. Eu quero que você marque essa. Tudo bem? Nos últimos anos, 7. Nos últimos anos, estudos mostraram que neurônios de pacientes com Alzheimer, uma enzima desencadeia a fragmentação de uma determinada organela citoplasmática. Essa fragmentação resulta em alterações no empacotamento e encaminhamento de proteínas para o exterior da célula. Show de bola? Nomeie a organela citoplasmática fragmentada nos casos de paciente com Alzheimer e apresente uma função dessa organela relacionada à espécie humana. Então, eu quero que vocês me digam que organela é essa. Show de bola, que vai estar envolvida em empacotamento e encaminhamento de proteína, e como essa organela atua na reprodução humana. Caso não dê para responder aqui, vai lá na linha extra, tá, meus amores? 8. Os elementos químicos hidrogênio e oxigênio estão presentes em todos os seres vivos. A combinação destes elementos pode formar a água fundamental para a vida, assim como a água oxigenada, tóxica para as células. As equações químicas a seguir são exemplos de reações que ocorrem em seres vivos e que envolvem os elementos hidrogênio e oxigênio. Aí a gente tem aqui as reações. Aí vamos lá. As reações químicas 1, 2 e 3 correspondem respectivamente na ordem que aparece. Em qual das organelas vão fazer aí essas reações químicas? Show de bola? 9. Não é indicado que mulheres gestantes tomem a vacina da tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, porque alguns de seus componentes poderiam causar má formação ao feto. Caso uma gestante adquira sarampo, existe uma medida excepcional de tratamento que consiste na aplicação por via intravenosa em qualquer fase da gestação de imunoglobulinas. Imunoglobulina, meus amores, são anticorpos, tá? Nada mais, nada menos do que o próprio anticorpo, extraída do sangue de doadores. Então, na prática, moçada, eu estou pegando aí um anticorpo pronto e estou injetando nessa mulher grávida para amenizar a questão aí do sarampo, se não me falha a memória. Essa medida protege o corpo da gestante infectada pelo vírus, porque as imunoglobulinas aplicadas, aí vamos lá, desencadeiam a produção de antígeno, promove a imunidade passiva artificial. Bom, se você não viu nossa aula sobre sistema imune, vai lá, assista, que é extremamente importante. A gente comentou um pouco sobre vacina e soro, e aí fica mole de responder essa 9. E por último, 4 amigas brasileiras marcaram uma viagem para o Peru, onde pretendem
pretendem conhecer e escalar diversas montanhas para se assegurarem de suas condições de saúde, submeteram-se a diversos exames, entre eles um hemograma. Os resultados encontram-se na tabela a seguir, na qual também constam os valores de referência de hemácias, leucócitos e plaquetas. E aí vem aqui as amigas Camila, Paula, Flávia e Cecília. A gente tem o valor das hemácias de cada uma delas, o valor de leucócitos e o valor de plaqueta. Aqui em cima a gente tem os valores de referência, que são aqueles valores normais, quando a pessoa está sadia, a pessoa está bem, está ok? Então ela vai apresentar, por exemplo, hemácias de 3,9 a 5 milhões por mililitro cúbico. No caso, Camila está dentro dessa faixa aí. Show de bola? E assim vale para os outros também. Aí vem a pergunta. Letra A. Qual delas está em melhor condição de saúde? Show de bola? B. Qual delas sofrerá mais com a altitude? Bom, a altitude é a falta de oxigênio, né? Tal de ar rarefeito. Então a gente tem que ver aí qual dessas células vai transportar oxigênio para poder ver quem vai sofrer mais. E aí eu quero que vocês justifiquem a resposta, tudo bem? Letra C. Qual delas corre mais riscos de hemorragia? E justifique a sua resposta, tudo bem, meus amores? Bom, façam com total carinho. Prestem bastante atenção, não precisam fazer com pressa. No mais, eu quero que vocês respondam com as suas palavras propriamente dito. Eu preciso saber o quanto vocês estão aprendendo, o quanto vocês estão se desenvolvendo. Beijão, meus amores. Até a próxima.